Oi, pessoal, bom dia. 10h10, vamos dar início à Masterclass de formatação de projetos para o mercado internacional. Essa é mais uma ação das formativas da gestão compartilhada do Cine Brasília, que é uma parceria do Instituto Box Cultural com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Nosso objetivo, nossa missão como gestão do Cine Brasília é não só apenas exibir filmes, mas realizar ações formativas para que a gente consiga não apenas assistir filmes, mas tudo que está em volta, tanto fazer ações nas áreas técnicas, quanto nas áreas de produção, nas áreas de projeto. Ainda vamos ter outras ações formativas aí até setembro. No próximo mês, agora esse mês, na verdade, junho, né, que acaba de começar, a gente celebra o Dia do Cinema Brasileiro no dia 19. Nesse dia vamos ter uma ação muito especial, que eu já digo aqui de primeira mão para vocês, que a gente vai ter o lançamento da cópia restaurada do Deus e o Diabo na Terra do Sol, então vai ter um debate sobre como foi esse processo de restauração, e vai ter também a exibição do Deus e o Diabo por uma semana no Cine Brasília. A gente trabalha com o modelo de Cine Semanas, que é o adotado no mercado de exibição aqui no Brasil, então inicia quinta-feira os filmes novos e quarta-feira encerra essa programação. Então, o Holy Spider, por exemplo, que está agora em cartaz, que é o mote para a gente fazer esse momento aqui dessa Masterclass, entrou em cartaz ontem, às 8 horas, e vai estar em cartaz até quarta-feira, com exceção do dia 5, que a gente vai ter um lançamento da vitrine Corpo Política nesse mesmo horário, mas os outros dias todos ele vai estar na sessão das 20 horas, fica o convite para quem está em Brasília ir lá assistir esse filme, até porque o Fred vai trazer alguns pontos desse filme e de outros que ele fez, mas o Holy Spider foi o que a gente selecionou, que foi o premiado em Cannes no ano passado. Bem, só para continuar um pouco aqui do que vai ter também ainda nos próximos dias de formativas, além desse debate, a gente vai ter também uma oficina de preservação audiovisual com o pessoal do Cine Limite, no dia 1º de julho, e a gente vai vincular a exibição do Rainha Diaba, que foi um dos filmes que eles foram responsáveis pela preservação, que teve exibição desse filme no Festival de Berlim, em outros festivais, a gente vai ter a oportunidade também de assistir no Cine Brasília. Aí, em julho, também, a gente vai ter uma superação formativa, que é a grande razão da gente estar aqui nessa Masterclass, que é o Mercado Seminário. Vão ser 3 dias de ação, vamos ter distribuidoras aí para ver os projetos. Vai ser focado no Centro-Oeste, então todos os produtores, realizadores que tiverem projetos aí em desenvolvimento do Centro-Oeste, fiquem atentos que a gente vai lançar agora no mês de junho, a chamada para projetos. Vai ser de 26 a 28 de julho, e além disso a gente vai ter um pitching para curtas-metragens em finalização. Então, tanto curta-metragistas quanto longa-metragistas, pessoas com série, aqui do Centro-Oeste, fiquem atentos aí nas redes do Cine Brasília, que em breve vai sair. E aproveitem aqui para pegar as dicas com o Fred, porque eu acho que o conhecimento que ele vai compartilhar vai ajudar bastante a vocês a apresentarem seus projetos. Infelizmente, a gente não vai ter como receber tantos projetos, a gente está estimando 9 projetos de série, longa e animação para esse momento de mercado. A gente vai fazer uma clínica de projetos. E para o pitching de curta, a gente está estimando por volta de 8. Em breve vai sair esses números certinhos, tá? Não vão ser tantos, então preparem bem, bem bonitinho o projeto de vocês aí para participar. A gente está com parceiros o BR Lab e o Mercado SAP para essa realização, e em breve vamos anunciar novos parceiros. Bem, agora eu convido o Fred para vir participar aqui dessa. Oi, Fred, bom dia, obrigada. Bom dia, boa tarde, né? Bom Obrigada dia. por Fred estar diretamente de Berlim. A gente compartilhou lá nas nossas chamadas, né, a bio dele, mas vou fazer uma breve apresentação. O Fred é formado em arquivologia aqui na Universidade de Brasília, mas se mudou para Berlim em 2010, onde ele se formou produtor na Academia de Cinema Alemã de Berlim, do VFB. Produziu diversos curtas que passaram em mais de 400 festivais em todo o mundo, trabalhou como crítico de cinema, trabalhou como representante de vendas na Match Factory, na Berlinale, no Festival de Cinema de Munique. Atualmente, ele é um dos sócios da One True Films,
com o qual ele foi coprodutor do Holy Spider, de diversos outros filmes. Enfim, só para fazer uma breve apresentação, Fred, muito obrigada. Agora passo a palavra para você e muitos agradecimentos aqui pelo conhecimento compartilhado. Ah, Obrigado, pessoal, obrigado. desculpe, só fazer uma pequena explanação de ordem aqui da nossa Masterclass. As dúvidas que vocês forem tendo, vocês podem ir colocando no chat. Eu não apresentei a Carla Barcelos, que está aí também com a câmera ligada, aí está dando um alô para vocês. Ela vai anotar as perguntas e aí, ao final, a gente vai trazer todas as perguntas, porque eu acho que algumas delas vão acabar sendo respondidas na apresentação do FED, eu acho que a gente fica um pouquinho mais organizada e focada aqui na apresentação, tá? Muito obrigada, Fred. Agora eu passo a palavra para você. Obrigado, obrigado, Dani. Bom dia para todo mundo. Boa tarde para mim, que na Alemanha já são 3 horas da tarde. Bom, a Dani já falou um pouquinho sobre mim. Eu sou brasileiro. Vocês me desculpem, eu estou um pouco nervoso até de finalmente fazer uma apresentação em português. Então, vai ter muito termo errado e meu vocabulário está meio xoxo, meio fraco, viu? Mas eu espero que vai dar para todo mundo entender. Eu sou Eu brasileiro, até achei mineiro. que você está com sotaque mesmo, Fred. Pois eu sou mineiro, morei em Brasília 10 anos antes de vir para a Alemanha. Meu primeiro curso foi na UNB, eu me formei em arquivologia, especialmente na direção de conservação e restauração de filmes. Então, eu estudei muito as cinematecas e memórias, são temas que também são importantes para mim. E eu vim para a Alemanha em 2010, 2011 eu comecei os estudos na Academia de Cinema Alemã. Eu me formei em 2017, que foi quando eu entrei aqui para a empresa One Two Films, e hoje em dia eu sou sócio da empresa. A gente divide a empresa em dois produtores. E o nosso foco aqui na empresa são as produções de filmes de arte para cinema. A gente não faz, até hoje, a gente nunca fez nada para os streamers, séries e TV, ou propaganda, nada disso. A gente é focado só no cinema de arte, e todas as nossas coproduções são coproduções internacionais. Então, raramente a gente faz algum projeto só alemão. Então, muitos dos nossos filmes também não são rodados na Alemanha. A gente procura as nossas histórias em lugares diversos do mundo. O Holy Spider é um exemplo disso. Enfim, essa é um pouquinho aqui sobre mim, sobre a empresa. Eu vou dividir aqui com vocês uma apresentação que vai guiar a gente um pouco a nossa conversa aqui. Eu vou tentar, eu sei que algumas pessoas já assistiram o Holy Spider ontem, outras ainda não assistiram. Eu vi também na lista de vocês que uma boa parte das pessoas não tem tanta experiência ainda, então eu vou partir do princípio de que está todo mundo no nível iniciante, vou explicar tudo muito básico, e aí a gente aprofunda com as perguntas de vocês também depois. Eu vou tentar, sempre que der, ligar um pouco com o Holy Spider também, mas também vou falar muito de outras produções nossas, porque nem todo conceito aqui vai se aplicar para o Holy Spider, tá? Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Pronto, espero que dê para ver bem todo mundo. Enfim, essa aí é a minha introdução, os conceitos básicos, a gente vai começar por eles. E os easter eggs vai muito de vocês também, mas prestem bastante atenção que vai ter muita dica de receita de bolo aqui no meio. Eu vou tentar dar o máximo de dica para vocês de como eu trabalho ou como eu falo com pessoas, como faz o pitch do projeto, enfim, tudo o que der para falar, e aí vocês vão jogando as perguntas no chat também para a gente aprofundar mais também no final. Eu espero que todo mundo saia desse masterclass com várias dicas e várias ferramentas novas para fazer acontecer com o projeto de vocês. Eu parto do princípio que todo mundo aqui sabe fazer filme bom, mas nem todo mundo, às vezes, não sabe o que fazer com esses filmes. Então, vamos ver se a gente esclarece um pouquinho isso aqui. Bom, a ideia inicial, o tema principal aqui do Masterclass, é o empacotamento de projetos para o mercado internacional.
O termo em inglês, o termo que é usado na indústria para isso é o packaging. E o que que é isso? O packaging é basicamente você juntar todos os elementos interessantes do projeto e ir construindo isso, o pacote do seu projeto, para você chegar no financiamento com um pacote forte o suficiente para você conseguir levantar o financiamento para o filme. Então, isso vai desde a ideia que você vai desenvolver, e aí você já pegar os pontos interessantes dessa ideia, como já começar desde o começo, pensar como que você vai poder vender essa ideia, o que que ela tem de diferente de outras ideias, e dali já começar a construir isso. Você vai é, já vai colocando os tijolinhos do que, como é que você vai vender o projeto. É, a gente vai passar aqui também um pouco sobre os laboratórios de desenvolvimento de roteiro, que são parte essencial dessa fase do packaging, e não só para desenvolver o roteiro com mentoria de pessoas super classificadas e as melhores pessoas da indústria, mas também para coletar esses selos de qualidade. A nossa indústria, principalmente do cinema de arte, ela é muito movida por selos. Então, se você foi para um laboratório, se você participou de um programa de especialização para produtores ou whatever, tudo isso que você vai juntando são informações e selos que vão te ajudar a vender o projeto também, porque tudo isso já abre os olhos de quem vai ler o projeto. Ah, beleza, então se esses parceiros aqui, se esses laboratórios já gostaram do projeto e pegaram naquela época, então já começa a ficar mais interessante para outros parceiros também prestarem mais atenção no projeto. A procura dos parceiros principais, elas passam não só por esses laboratórios de roteiro, mas também pelos mercados de coprodução. Tem uma diferença aí entre os labs e os mercados. No laboratório, você vai desenvolver os roteiros, e geralmente nos principais labs você tem sempre alguns dias, depois de vários meses de desenvolvimento, você tem alguns dias de encontro pessoal com outras pessoas da indústria. Então isso vai de coprodutores em outros países ou até mesmo dentro do próprio país, passando por distribuidores, passando por representantes de vendas, TVs locais, aberta, fechada, enfim, tudo isso você consegue encontrar com essas pessoas também dentro do contexto de um laboratório, se o laboratório oferece esses dias de conclusão do laboratório no final. A gente vai passar por alguns e eu vou poder falar mais de quais que oferecem isso. E os mercados de coprodução, que ali você não é um programa que vai abranger meses de desenvolvimento de projeto. Eles não vão desenvolver os projetos com vocês, eles vão pegar os projetos para serem apresentados durante aqueles dias ali, 3, 4 dias é a média desses mercados de coprodução. Se for na Berlinale, ou se for em Cannes, às vezes até um pouco mais. E ali as pessoas, ou esses mesmos parceiros que eu já mencionei, vão ter oportunidade de marcar um encontro com vocês. Geralmente é um encontro de meia hora, então tem que ser uma coisa muito rápida, muito precisa. Os pontos na cabeça de vocês já têm que estar muito bem preparados para essas conversas, e ver se acham os parceiros bons também. Então, geralmente, muitas peças do quebra-cabeça já se começam a se juntar aqui nesses dois eventos. Outra coisa que faz parte também de um packaging ou do empacotamento são os talentos. Se tem algum elenco com o nome, algum ator, atriz que seja conhecido, isso sempre contribui para depois facilitar o financiamento. E muita gente, às vezes, pensa que a hora de procurar o elenco ou de fazer o casting é mais no final, quando o projeto já está financiado. Em muitos casos, ou pelo menos nos casos hoje em dia que a gente trabalha, isso é uma peça importantíssima já bem no começo do projeto. A gente já tem que encontrar os atores principais já nessa fase de desenvolvimento aqui, quando a gente está com o roteiro pronto, antes de entrar para o financiamento, começar a aplicar para fundos e tudo, ou até para vender para as representantes de venda e tudo, o projeto, para a gente já ter essas pessoas de preferência confirmadas, porque isso vai influenciar nos valores que você vai negociar,
vai influenciar em como essas pessoas também vão avaliar o seu projeto, se vale a pena ou não. Não, no fim das contas, não é só a história que importa para os parceiros para entrar para um projeto, é tudo que envolve, é a direção, quem é, se é um talento também, se alguém que já é conhecido ou se não é, é uma descoberta que talvez alguém queira fazer, e muita gente é obviamente interessada, todo mundo tem fome de talentos novos também na indústria, então tudo isso vai influenciar quando vocês começarem a procurar por parceiros também. E os Head of Departments, eu já peço perdão aqui, que eu nem sei como é que é o termo disso para o português, mas eu imagino que sejam as cabeças de departamento, né? Os chefes de departamento. Então, se tem uma direção de fotografia que já tem um certo currículo com filmes que deram certo, ou a direção de arte, enfim, todos esses são esses head of departments, eles são parte do empacotamento também, porque isso vai ajudar também as pessoas a entenderem em que direção conceitual, visual, enfim, de set, de tudo, o filme vai correr. Tudo isso traz clareza para a hora de ter as conversas e para vender o projeto. Isso a gente chama de selling points. Qualquer ponto que seja interessante para vender o projeto, isso faz parte do packaging. Vocês têm, sobre juntar os elementos, sobre juntar todos os argumentos que vocês vão dar, por que que alguém vai querer o projeto de vocês. E existem duas formas ou dois tipos diferentes de selling point ou de comunicação dos selling points do projeto. Uma é o B2B, que é o business to business. Isso nada mais é do que como você vai vender o projeto dentro dos mercados, para os parceiros, para os distribuidores, para os representantes de venda, para a TV, para que faça o projeto atraente para essas pessoas. Então, às vezes, um selling point de B2B pode ser a própria direção do projeto. Por mais que essa pessoa não seja uma conhecida do público, mas se é uma pessoa conhecida na indústria, ela já é um selling point por si só. Então, isso é um selling point em B2B. O B2C é o business to consumer, que é do negócio para o consumidor. Então, às vezes, a direção não é tão importante, não vai acionar nenhuma associação com o público geral. Então, geralmente, às vezes sim, obviamente, e muitas vezes não. Então, o que geralmente é importante no B2C é o tema do projeto, o tema do filme que vai atrair as pessoas, é o gênero, são os atores, tudo que ou às vezes, os produtores do filme tal, essas coisas que vocês veem no trailer, dos realizadores dos filmes X, tudo isso são as ferramentas ou selling points de um B2C. Então, esse é um conceito que é muito importante e muito comum de ser usado na indústria. A gente fala o tempo todo sobre selling points B2B e B2C. A mesma coisa, por exemplo, quando se vai fazer um trailer. Existe uma diferença entre um trailer que é para o consumidor, que é um trailer que não vai, obviamente, dar spoilers do filme, vai vender a ideia geral, vai vender os atores, vai vender o tema do projeto, mas não vai contar a história toda. Se é um trailer ou um promo para os compradores do filme, para os consumidores, para o business to business, é algo que geralmente os agentes de venda, os representantes de venda vão fazer para vender o projeto para os distribuidores em cada território. Então, isso já é um produto que geralmente, sim, os spoilers são todos ali, porque para quem vai comprar o filme é importante saber do começo até o final o que acontece na história, qual é o filme que eles vão comprar ou não e tudo. Então, ali já é uma diferença de como você faz ou monta um elemento para vender o teu filme.
Pronto. Depois que você já conseguiu juntar vários pontos que você vai argumentar para vender o teu projeto, você vai começar eh, a entrar em contato com os parceiros que você quer para o projeto. Obviamente, muitos você pode conhecer já durante aqueles laboratórios que eu mencionei, ou os mercados de coprodução também. E em outros casos, você vai, obviamente, fazer a sua pesquisa e vai entrar em contato por e-mail inicialmente, ou por telefone, enfim, geralmente por e-mail, com os parceiros que você quer ganhar. Então, uma ferramenta muito importante, muito útil, é o chamado pitch deck, que é nada mais nada menos do que uma apresentação do projeto, uma apresentação visual e com textos concisos, com todas as informações do empacotamento que possam ajudar a quem for ler o projeto na primeira instância, poder já ter uma ideia do que é o projeto. Eu separei aqui, vou sair primeiro disso aqui, eu separei 2 exemplos que eu vou mostrar para vocês, que eu acho importante. Um exemplo é sobre como escrever um e-mail, o primeiro e-mail de contato para algum parceiro e tentar conseguir esses parceiros para o projeto. Isso aqui é um e-mail que eu mandei para uma investidora sobre um projeto nosso. E aí, pronto, você começa o e-mail, você fala algo, geralmente é legal citar, falar alguma coisa sobre o que a pessoa está fazendo ou sobre a empresa dela, para mostrar que você não está mandando um spam para ninguém, você está realmente procurando essa parceria específica com essa empresa. Então, eu dei uma pesquisada, vi o que eles estavam, uma empresa de investidora que estava investindo em modelos novos de financiamento, trabalhando com ações, com ETF, não sei o quê, umas coisas muito inovadoras, assim, que ninguém sabe ainda se vai dar certo. Mas, enfim, já joguei aqui, porque eu vi que na mesma semana que eu entrei em contato com ela, ela tinha colocado um artigo na imprensa sobre esse modelo novo de financiamento deles. Então, isso mostra que você está interessado nos parceiros, é muito importante. E aí você começa a falar do projeto, o título do projeto é esse. Em 2 linhas aqui eu já resumi sobre o que é o projeto, não vai colocar também um parágrafo inteiro e tal, coisa muito prolongada, não precisa. Aqui mesmo no e-mail é sobre tudo que a gente estava falando do empacotamento, os argumentos para vender um projeto, você coloca aqui no e-mail para a pessoa já poder formar uma opinião sobre isso. A gente tem esse script, o diretor tal fez o filme X aqui, The Ticket, com Dan Stevens, Malin Ackerman, ele é um israelense que mora em Nova York, EP, Executive Producer, é o Warren Moverman, que é um cara que todo mundo conhece na indústria, já é um produtor de renome, também diretor de filmes que foram indicados para o Oscar e tudo, e com quem a gente fez uma coprodução chamada Detail, um filme com a Laura Dern, em 2018. Isso é uma coisa também que as pessoas gostam muito de saber, assim, se a gente está dando uma continuidade com uma parceria que a gente já iniciou antes, se a gente está trabalhando com pessoas que a gente também confia, né? Isso ajuda. Daí aqui eu já começo a falar do elenco, quem são as pessoas que já estão confirmadas, o papel principal, Mala Emde, que é super conhecida aqui na Europa, e aí pronto, ela estava nesse filme, o papel principal no filme que foi para Veneza e foi o candidato do Oscar alemão. Tudo que dá para vender as pessoas é o tal do name dropping, é o que vocês vão colocar nesses e-mails, para vender mesmo. E aí a gente tem o ator da vida dos outros, ou do White Ribbon, enfim, essa aqui ela fez Dark, fez, enfim, um monte de coisa conhecida, tudo que dá a gente vai colocando. A nossa diretora de elenco, ela fez o elenco para A Quiet Place, Wildlife, uns filmes que passaram em Sundance, premiados e tal, tal, tal. Tudo a gente vai colocando nesse meio, e aí vem os hard facts. Quando que a gente vai filmar? Isso é muito importante de mencionar. Onde a gente está querendo filmar?
quais são os parceiros, a gente já está fazendo, nessa época a gente já tinha uma coprodução confirmada com a Eva Koscinska, polonesa, produtora do Cold War, do Ida, do Kovács Ida, acabou de ganhar a Palma de Ouro em Cannes com o filme novo dela, então já é uma pessoa que também é uma produtora que ajuda muito a vender o projeto, porque ela é de muito renome, então tudo a gente vai jogando. O orçamento é sempre importante mencionar, e aí falar também o que a gente espera do parceiro. Então, nesse caso, eu falei, ó, a gente está estimando que a gente vai conseguir esse orçamento aqui pela Alemanha e uma parcela pela Polônia, e o restante é o que a gente está procurando através de outras fontes de financiamento, que no caso dela é uma investidora de equity. Então, era esse o assunto que eu queria tratar com ela. E aí, pronto, tem uma apresentação aqui em anexo, se você quiser saber mais do projeto, e se o projeto for interessante para você, a gente pode mandar a qualquer momento o roteiro e links para os filmes anteriores do diretor. Isso é algo muito importante também. É uma dica que eu dou para todo mundo, assim. Nunca mandem o roteiro de vocês já no primeiro e-mail. Ninguém é obrigado a ler o roteiro de vocês, é, e ainda mais sem perguntar. E se vocês mandam o roteiro já de cara, fica difícil para vocês também depois cobrarem de alguém. Se a pessoa leu ou se não leu, enfim. Estrategicamente e até pela ética ou pela etiqueta, digamos, não a ética, a etiqueta é você mandar primeiro as informações do projeto, a pessoa vai saber, se você já vai rodar daqui 2 meses, pô, não precisa nem mandar o roteiro porque eu não tenho como financiar nada num curto período de tempo. Tem várias razões. Ou, eu já estou fazendo um filme muito parecido com esse filme que vocês estão fazendo, esse tema que vocês estão tratando, não precisa me mandar porque não é interessante para a gente. Mas a partir do momento que a pessoa pede o roteiro, me interessei, parece interessante o projeto, me mande o roteiro e os links, isso vai te dar munição para depois de um tempo voltar para a pessoa e escrever, poxa, queria saber se você já leu, teve oportunidade, aí sim você pode cobrar da pessoa, porque foi ela que pediu para você mandar o roteiro do projeto. Então, geralmente, são esses os passos. Manda os dados, manda a apresentação, e aí depois é que vocês mandam o principal, que é o roteiro e os links. Fred, Tem uma outra dica. desculpa te interromper, mas teve uma pergunta que está bastante frequente aqui no chat, que eu acho que você já poderia, acho que agora seria um bom momento de dar uma resposta, que é a investidora de Sim. equity. O que Hum. seria? As pessoas estão perguntando aqui. Certo. Equity é investimento financeiro. Esses é a fonte de financiamento privada. Então, a gente tem, por um lado, o que a gente chama de soft money, que são os financiamentos públicos, os editais que a gente aplica. O sistema europeu é muito parecido com o cinema brasileiro, com o sistema brasileiro. Então, são os fundos que a gente vai aplicar, tem os parceiros que a gente vai conseguir engajar para o projeto, que é a TV, a distribuição, é o representante de vendas. Esses todos fazem parte desse um lado mais europeu, mais, digamos, socialista do financiamento. E o outro lado é o lado de investimento privado. Então, equity nada mais é do que uma pessoa, uma empresa que vai investir o próprio dinheiro no filme. Então, eles não vão ter um edital de chamada ou uma comissão julgadora para os projetos. Eles vão analisar, se eles quiserem entrar para o projeto, eles vão entrar, senão eles não vão entrar. A diferença principal desse tipo de investimento, isso é basicamente, gente, é o sistema dos Estados Unidos. Eles não têm fundos públicos de fomento à cultura. Eles só trabalham com investimento privado. Então, por isso que eles também têm muita pressão de que os filmes que eles fazem têm que render, têm que alcançar um público para eles devolverem a grana de quem está investindo. Quem está investindo no sistema privado, eles estão sempre esperando que eles vão ver o retorno financeiro também. Então, por isso, para eles é muito importante todo esse packaging, porque eles vão saber, se são artistas conhecidos que estão no projeto, um tema que tem um apelo
com o público, tudo isso vai ajudá-los também a entender se o investimento que eles vão fazer é um investimento seguro, é que nem investir em ações. Eles vão investir e eles pode ser que eles nunca vejam a grana, se o projeto não render nada, é o risco que eles tomam, mas de contrapartida, eles geralmente são os primeiros a recuperar o dinheiro deles. Os produtores geralmente só veem lucro nos filmes bem no final da cadeia, assim, a gente chama de waterfall, que é um plano de recuperamento dos lucros, ou de distribuição dos lucros. Então, quem está investindo privado, o dinheiro privado, geralmente já nos primeiros centavos do filme, já começa a recuperar o investimento deles. E eles sempre recuperam 100% do que eles investem, mais uma porcentagem, que é o que a gente chama de premium, ou de bônus. Isso varia de 15% a 25%, depende da negociação. E eles também têm uma porcentagem no último ranking de recuperação do financiamento também, que é junto com os produtores. Então, se o filme dá mais lucro, continua rendendo lucro, eles vão ter uma porcentagem proporcional ao investimento deles do orçamento completo, que eles vão também recuperar. Mas, basicamente, é um investimento privado, essa grana. Geralmente, projetos pequenos, projetos que são muito de arte, não tem a menor chance de conseguir esse tipo de investimento, porque são projetos que, obviamente, ou raramente vão dar lucro, vão dar algum retorno financeiro também para os produtores. Talvez a gente vai falar um pouco mais disso assim para frente também, mas se não tiver ficado alguma coisa muito clara, vocês já vão botando aí pergunta. Eu realmente não estou acompanhando o chat, mas a Dani e a Carla, É, elas vão me falando, eu estou aqui né? acompanhando, que eu vejo que vai comprometer mais o entendimento, eu interfiro, mas o restante eu vou deixando mais para o final. Isso. Pronto, aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês viram que naquele e-mail que eu mostrei, tinha um anexo, né? Que é a apresentação do projeto, que é o tal do pitch deck que eu mencionei. Aí eu separei um aqui para vocês terem uma ideia como é que é a aparência de um pitch deck. Esse aqui é esse mesmo projeto que eu mencionei naquele e-mail. Então, a gente faz um design bonitinho, uma apresentação de tudo o que tem no projeto. O título e o diretor está aqui. Aí, só uma logline, não precisa escrever demais também sobre o filme. Tudo que a pessoa puder ler rápido. Está aqui sobre o que é o filme. Daí tem a personagem principal, como é baseado numa uma pessoa real. A gente fala um pouquinho dela. Investidores ou qualquer parceiro, distribuidores, enfim, eles adoram filmes que são baseados em fatos reais. Então, até esse termo, baseados em fatos reais, já é por si só um selling point. Todo mundo adora. Ou se é baseado em um livro, não sei o quê, já é um selling point também. Tudo isso conta. E aí fala aqui um pouco mais sobre o que ela conseguiu fazer, o que ela conseguiu alcançar de tão extraordinário naquela época e tal. E pronto, aí tem as características bem básicas dessa pessoa. Essa aqui é a foto real da Vera Brandes. Keith Jarrett é um músico de jazz, alguns de vocês devem conhecer, é um dos personagens do filme. E aí tem uma nota do diretor para dar uma ideia da tonalidade, do que tipo de filme é esse que ele quer fazer. Vem aqui uns comentários deles, as notas do diretor são sempre muito importantes, elas ajudam muito a clarear as ideias de qual é a visão do diretor ou da diretora, o que realmente eles querem fazer com esse filme, ou como eles querem contar essa história. No nosso caso, a gente colocou aqui alguns links, é só clicar aqui na apresentação que dá para um TED Talk ou para um artigo do jornal na TV sobre a história da Vera Brandes, da real Vera Brandes. Aqui vem o elenco, que já estava confirmado, então tem as fotos aqui, a Mala Angelou, os filmes principais que ela fez, ela com uma idade já mais avançada, são as duas, porque o filme ele dá um salto no tempo, né? Então, tem aqui a família dela, quem vai fazer esses papéis.
os 2 papéis internacionais do filme. No caso do John, ele já estava confirmado, então só escreve assim os títulos dos filmes que ele fez mais conhecidos. No caso do Donald Gleason, ele estava to be confirmed. Ainda não estava confirmado, mas a gente já estava em negociação com ele. Então já pode colocar na apresentação, sempre sendo muito claro qual é o status de negociação com cada um. Pronto, tem os personagens mais secundários e tudo. Aqui uma mini biografia do diretor, com os cartazes dos 2 filmes anteriores dele. Daí aqui, ó, já vem para os outros talentos, são os cabeças de departamento. O diretor de fotografia, com alguns dos filmes mais conhecidos dele, quem vai fazer o som, a editora, fez o Tony Erdmann, fez o filme do Karim Ainu também, o Vida Invisível, a produtora de desenho de produção, e assim vai, até o make-up artist. Geralmente esses heads aqui são os mais importantes para confirmar e para poder ajudar a vender o filme também. Aí tem um pouquinho sobre a nossa empresa, alguns filmes que a gente fez, os nossos parceiros de produção, os nossos coprodutores. Aqui já é a distribuidora alemã, que já estava confirmada nessa época aqui, e os filmes que eles distribuíram. Essa aqui é a agente de vendas internacionais, quais os filmes que eles já venderam. Eu vou chegar nesse ponto para explicar mais o que é um agente de vendas também. No nosso caso, como é um filme que tem muita música, e tem muita música citada no roteiro, a gente fez uma playlist aqui no Spotify com todas essas músicas que estão ali dentro do roteiro para as pessoas que, assim, quem quiser já, enquanto lê, ouvir, ou depois também, para ter uma ideia de como é que vai ser o soundtrack do filme. E pronto. E aí está mais ou menos aqui os créditos principais, novamente. É isso a apresentação. Isso é basicamente um pitch deck. Vocês verem que nesse caso aqui é bem extenso, tinha muita coisa, muito selling point que a gente conseguiu juntar para apresentar o projeto. Nesse caso ali, assim como no Holy Spider, a gente não, esses 2 projetos, eles não passaram por mercados, por laboratórios de desenvolvimento de roteiro e tudo. A gente desenvolveu com o próprio financiamento ou com as nossas próprias pessoas. Então, se a gente tinha uma consultoria de roteiro, foi a gente mesmo que contratou e pagou e tudo mais. Então, a gente não precisou ir para os laboratórios para sair coletando esses selos. Se tivessem esses selos, esses selos também estariam ali, já na capa ali, com apoiado pelo laboratório X, pelo mercado X, ou sei lá, ganhou um prêmio tal de pitch, tudo isso que der para coletar, você já bota lá na capa da apresentação também. O Rolo Espada foi a mesma coisa, a gente não é um projeto clássico que a gente mandou para laboratório de desenvolvimento de roteiro, depois mandou para mercado de coprodução, porque no caso do Rolo Espada, principalmente, era um diretor que já estava com um certo renome, ele tinha acabado de ganhar o prêmio principal da Un Certain Regard, Um Certo Olhar, em Cannes, com o Borda. Então, ele já tinha um hype muito grande. Então, naquele caso, a gente teve o luxo de a gente escolher com quem a gente queria trabalhar. Então, a gente não precisou ir para um mercado para ficar procurando pessoas e encontrando muita gente. Nesse caso, a gente foi escolhendo realmente com quem a gente queria falar e mandava aqueles e-mails que mais ou menos como eu mostrei para vocês. E basicamente todas as pessoas que a gente quis trabalhar, a gente conseguiu trabalhar. A gente não precisou ficar procurando por muitas alternativas. Então, isso varia um pouco. Se fosse um projeto de estreia, aí sim, o ideal é mandar para os laboratórios, passar por todo esse sistema e sair coletando os selinhos, porque já que a direção de estreia não é uma direção que possa ser um selling point, a gente vai coletando outros selling points para dar um suporte também, né? Deixa eu abrir de novo aqui e voltar para a apresentação normal. Cadê?
Pronto, está aqui. Aí a gente vem, vamos entrar mais em detalhes nos principais parceiros para o sucesso. Distribuidores. Geralmente, ou idealmente, a gente consegue já confirmar a distribuição para o filme de antemão. Por que isso? Porque você dá uma garantia maior para todos os outros parceiros, inclusive para os fundos, de que o seu filme vai ser distribuído, ele vai passar ou no cinema ou vai ser vendido para o streaming, não importa. Ter os distribuidores, ele já oferece essa garantia para todo mundo que vai seguir para entrar no projeto, e também porque, dependendo do projeto, os distribuidores eles também podem dar uma contribuição financeira para o financiamento do filme, que é o que a gente chama de MG. As MG são Minimum Guarantee, ou esse aqui, MG, pronto. Que já é uma porcentagem que pode ser muito pequena, pode ser simbólica, mas pode também ser muito boa para ajudar a realizar o filme, o projeto. Os representantes de venda, ou o que a gente chama de Sales Agent, ou International Sales Agent. Esses são os parceiros que a gente vai terceirizar a negociação das vendas do nosso filme. Dentro de cada território, do nosso próprio território, ou no caso aqui, pode ser, inclusive, não só a Alemanha, mas o que a gente fala de Europa alemã, ou a Europa germânica, que é a Alemanha, a Áustria e um pedaço da Suíça. Então, esses territórios de língua alemãs, geralmente a gente tem o networking já suficiente para poder a gente mesmo procurar esses distribuidores e negociar já com eles diretamente. Mais do que isso, para os outros territórios, para os outros continentes, ou até outros tipos de direitos do filme, a gente pode falar até de linhas aéreas, tudo é venda e tudo é licenciamento para o filme. A gente, como produtor, geralmente não tem a capacidade ou o tempo também de entrar em contato com todo mundo. Então, a gente terceiriza isso, a gente passa os direitos de venda do nosso projeto para o sales agent, e são eles quem vão vender o projeto nos outros territórios, à exceção do nosso, geralmente. Às vezes a gente pode até negociar de eles venderem, inclusive o nosso. Se a gente não quiser vender a gente mesmo para a Alemanha, pode também. Só que a desvantagem é que a gente negociando, o valor que a gente recebe é o valor que a gente vai poder investir no filme. O representante de vendas negociando isso, o valor que eles vão vender o filme, eles vão descontar geralmente uma commission fee, que é a comissão deles, que é de 20%, 25%, vai ficar com eles e só o resto do valor é que vai vir para a gente, vai ser repassado. Então tem essa desvantagem, mas como a gente não tem a capacidade para os outros territórios, sempre vale muito a pena, porque só assim você realmente consegue garantir que o seu filme vai passar em outros territórios além do seu próprio, né? É a intenção dessas coproduções internacionais, é você abranger o máximo que puder os seus filmes, e principalmente para o cinema de arte, é muito difícil, praticamente país nenhum consegue dar o retorno para o filme só através do próprio território. Então, a França talvez é um país muito forte de cultura de cinema de arte, então muito filme de arte consegue recuperar o próprio investimento só desse país. O Japão, ele tem uma cultura também de cinema de arte nacional muito forte. Esses mercados eles conseguem, em vários casos, sobreviver e recuperar o próprio investimento do filme. Mas fora isso, todo o resto é muito difícil. Então você tem que vender o filme para vários territórios se você quiser ver algum lucro do filme também. E esses parceiros são essenciais para isso. Publicistas. O que é isso? O filme foi convidado para o primeiro festival, a World Premiere. Nesse festival, é a maior chance que o filme vai ter de conseguir uma sobrevida depois, de ser vendido para os outros países. Então,
É nesse festival que o representante de vendas vai fechar a maior parte dos negócios para o filme. Então, para garantir que eles tenham a melhor base para fazer isso acontecer, a gente geralmente contrata os publicistas ou os agentes de imprensa para fazer o trabalho e garantir que o filme vai ter uma review nas diferentes revistas ou nos diferentes sites, vai entrar em contato com os jornalistas todos para falarem sobre o projeto, vai organizar entrevistas com o elenco para poder divulgar o projeto. Então, para conseguir mesmo que o projeto tenha uma atenção suficiente do público e da crítica e dos compradores. Senão, você vai para um festival que tem 150, 200, às vezes 300 filmes passando ao mesmo tempo. Se você não toma essas medidas, não consegue fazer com que as pessoas falem sobre o seu filme, ninguém vai nem saber que ele existe e aí as representantes de venda não vão poder fazer muito negócio também. Então, isso são parceiros super importantes. No caso do Holy Spider, a gente teve dois publicistas, na verdade, a gente teve três publicistas durante Cannes, que foi o primeiro festival. A gente teve uma publicista só para a França, porque é um território bem grande para os filmes que passam em Cannes. Geralmente, esses filmes eles conseguem uma bilheteria boa na França. Então, e eles são bem diferentes do resto. O francês é um bicho bem específico. Então, eles tinham um agente de publicidade, ou um agente de imprensa só para a França, tinha uma outra agente que era responsável pela imprensa internacional, excluindo a França e os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente tinha um outro agente de imprensa que também ia trabalhar com a imprensa de lá, porque os Estados Unidos é um território muito importante para as vendas dos filmes. Geralmente se consegue valores bons de venda, ou a tal da MG, quando se vende para os Estados Unidos. E no nosso caso, um filme de Cannes, de competição, os Estados Unidos é um território que a gente sempre quer vender. Então, eu tinha que garantir também que fosse uma distribuidora que tivesse a capacidade e a flexibilidade financeira também de dar o suporte para o filme, já pensando no caso se a gente fosse, por exemplo, entrar na corrida para o Oscar representando um dos países da coprodução do Holy Spider. Então, até isso a gente já estava pensando na época, e esses publicistas e os nossos sales agents, eles trabalharam junto para conseguir algum parceiro, alguma distribuição nos Estados Unidos, já pensando nisso. Por quê? Porque quando o filme ele é selecionado para um país, para ir para o Oscar, ele tem, para fazer toda a campanha, custa muito dinheiro, e geralmente esse orçamento ele é colocado junto tanto dos institutos de cinema de cada um dos países envolvidos, mas principalmente a campanha é bancada também pelo distribuidor daquele território dos Estados Unidos. Então tinha que ser alguém que tivesse contatos suficientes, que tivesse dinheiro, orçamento suficiente não só para comprar o filme, mas para fazer uma campanha dessa, porque a gente já sabia que o filme tinha sim uma chance e que aconteceu. A gente conseguiu ser o representante não pela Alemanha, porque a Alemanha não reconhece filmes de língua não alemã como o representante deles. Então, a gente foi para o segundo país na estrutura de financiamento do filme, que era a Dinamarca, e a Dinamarca, sim, reconhece filmes de língua de língua estrangeira como representante deles para o Oscar. Então, eles escolheram a gente e a gente saiu para vender o filme ou para a corrida do Oscar com a bandeira da Dinamarca. Então, são essas esquisitices assim que sempre acontecem nas coproduções internacionais, que é um filme majoritariamente alemão, mas a percepção internacional do filme, na maioria dos casos, foi de que era um filme dinamarquês, porque foi o país que resolveu escolher a gente para representá-los no Oscar. E muita gente percebe o filme como um filme iraniano, porque, obviamente, ele fala sobre o Irã, ele é falado em Farsi, então são as diferentes percepções, mas não tem um centavo do Irã no projeto. Os fundos são parceiros muito importantes, não só para financiar o projeto, mas porque também,
basicamente, todos esses países que têm esse sistema de financiamento público, os fundos, quando o seu filme vai para um festival, para o primeiro festival, eles também ajudam com o orçamento para você pagar, para a equipe ir, ou para a hospedagem, ou para o voo. Não é o orçamento completo, mas eles sempre ajudam os fundos. Para a campanha do Oscar, a mesma coisa. Então, no Holy Spider, a gente conseguiu, cada fundo que estava já tinha participado do financiamento do projeto, eles cada um ajudou com um pouquinho para a gente poder conseguir levar a equipe para Cannes. É muito caro lá, para poder conseguir hospedagem, conseguir passagem, fazer uma festa do filme durante o festival, enfim, para todo o orçamento para a primeira premiere, e depois a gente ainda conseguiu de novo mais apoio financeiro deles para cada uma das rodadas de campanha do Oscar, que daí esses fundos também ajudam. Então, eles são muito importantes para tudo, para toda a carreira do filme, não só para financiar a produção. E a Agência Nacional de Cinema, que geralmente também vai ajudar. No nosso caso, a Agência de Cinema Alemã, ela não ajudou tanto, porque eles não reconhecem os filmes de língua estrangeira, né? Mas um pouco eles ajudaram porque, querendo ou não, era uma produção alemã, então eles pagaram sei lá, a legenda estrangeira para o primeiro festival, que a gente não tinha, a gente lia legenda em inglês ou em alemão, mas não tinha em francês, porque era a legenda que Cannes queria. Eles pagaram aquilo. E a Agência Nacional da Dinamarca, eles sim, eles contribuíram bastante com a campanha do Oscar, eles deram muito apoio, então são parceiros muito importantes para o sucesso do filme também. Então, esses aqui é bom todo mundo saber o conceito, saber exatamente o que eles fazem, e, obviamente, sempre que vocês forem procurar por essas pessoas, é bom pesquisar quem são os parceiros ideais, quem são os distribuidores ideais, que já distribuíram filmes que são parecidos com o que vocês querem fazer. Não dá para ser uma coisa meio irreal. Não dá para eu fazer um filme de arte pequeno e aí mandar ele para Neon, para A24 ou para, sei lá, para Amazon, porque não faz sentido. Não é o tipo de filme que esse povo está procurando. Então, é sempre bom pesquisar sobre os parceiros que vocês vão também. Mesma coisa para o agente de venda, que tipo de filme eles vendem? Faz o perfil de vocês? O foco de vocês é venda mesmo para cinema, ou será que é um filme tão pequeno que o foco, na verdade, é passar em festivais e ter uma carreira boa para os produtores e diretores poderem viajar com o filme, ter essa experiência, e também os festivais também dão dinheiro. Às vezes tem empresas que são mais especializadas nisso, ou que não vendem tanto, mas que vão trabalhar direitinho o filme de vocês nos festivais. Pronto. Aí a gente vai entrar numa fase aqui que é um pouco mais sobre o desenvolvimento profissional e a importância do networking. Eu preparei um pouco para falar até sobre a nossa empresa. É, é uma coisa mais de estratégia mesmo, de planejamento do desenvolvimento da própria empresa de vocês. Eu não sei quantos produtores estão aqui, mas eu sei que muita gente aqui ou tem empresa ou quer ter uma empresa produtora, e eu posso falar um pouquinho da gente. A Want to Filmes, ela foi fundada em 2010, e nos primeiros anos, o foco era realmente fazer filme. A gente tinha que sobreviver. Então, não tinha muito critério de, é um filme que vai dar grana ou não vai dar grana. O principal é você ter a grana para fazer o filme e tentar sobreviver do orçamento do filme também, né? Então, eram orçamentos ainda mais baixos. Esses filmes, eles tiveram uma carreira decente, esse que passou na Berlinale, ganhou o prêmio no Festival Nacional também, o prêmio do público. Esse outro era um filme que era originalmente para TV, mas que acabou indo para Roterdã, já conseguiu uma certa carreira também. Com o Youth foi o primeiro filme que a gente fez a primeira coprodução internacional, nesse caso com Israel. Então já foi um filme que a Match Factory, que é uma dos principais representantes de venda, foram eles que venderam o filme. Então o filme teve uma carreira boa também de festival, vendeu para alguns países. Mas todos esses projetos ainda tinham um orçamento que variava entre
500 mil a 1 milhão e meio no máximo, não passava disso, eram relativamente orçamentos baixos, porque era o que a gente conseguia também financiar. Quando a gente ainda está começando, não dá para você ter um orçamento muito grande, porque os parceiros não vão confiar muita grana para você entregar um produto. Então, cada um, os fundos vão dar menos grana também, eles não vão querer investir demais, e assim por diante. Então, faz sentido você começar dessa forma, ou pelo menos foi essa forma que funcionou para a gente, né? Não tem receita de bolo para tudo, gente. É o que funcionou para a gente, não quer dizer que vai funcionar para outras pessoas. Eu posso dizer o que funcionou para a gente. E talvez seja uma estratégia interessante. É, e aí a gente tem o que eu chamo de os anos de reconhecimento. Aqui foram os filmes já que tinham um orçamento já um pouquinho maior, mas também não tanto, já era, para dizer, entre 1 milhão e 2 milhões, era mais ou menos o orçamento dessa fase da empresa, mas foram os filmes que realmente ajudaram a criar a a nossa identidade e a nossa carreira, ou, como eu diz, o nosso reconhecimento internacional mesmo. O Angry Indian Goddesses foi um filme que ele foi para Toronto, ganhou o segundo lugar do prêmio do público, que é muito importante lá. Geralmente, o vencedor desse prêmio do público sempre é indicado para o Oscar. A gente ficou em segundo, então ficou bem pertinho, mas por causa disso também o filme foi vendido para mais de 50 países. Essas coisas ajudam muito, assim. Então já foi um boom, assim, o primeiro sucesso mesmo internacional. O Happiest Day in the Life of Ollie Mack, ele foi para Cannes, ganhou o prêmio principal da Un Certain Regard, que é a segunda mostra do festival, só fica abaixo da competitiva, é, e dali também vendeu para mais de 30 países. Esse filme também passou no Brasil, no sistema, no circuito de arte, obviamente, mas que também ele rendeu muito e muitos frutos para a gente, abriu muitas portas. Assim, o Freedom, que era uma produção majoritariamente alemã, também fez uma carreira boa, passou em Locarno. O Under the Tree é uma coprodução com a Islândia, esse aqui é com a Índia, esse aqui é com a Finlândia, esse era alemão mesmo, esse aqui era com a Islândia e com a Dinamarca e a Polônia. Então, vocês veem que todos os filmes nossos eram misturados. Então, e esse aqui, ele foi para Veneza, foi para Toronto, ele foi escolhido como o candidato do Oscar da Islândia. Ele teve a segunda maior bilheteria do país naquele ano, ficou na frente de Star Wars, esse povo todo. E esse aqui é outra produção alemã que a gente fez com a França. Foi um filme que estreou também em Toronto, vendeu para alguns países, foi nomeado como para o prêmio de melhor atriz no prêmio do cinema alemão. Então foram os anos que a gente começou a ter esse reconhecimento e começar a criar mais confiança na indústria de poder também, de que a gente podia sim fazer filmes maiores e tudo. E aí vem essa nova era de filmes para a gente, os filmes que realmente mudaram toda a perspectiva do que a gente ia fazer e a nossa visão também como empresa. Esses dois filmes, na verdade, é The Bookshop. Aqui é o pôster em espanhol, La Libreria, que é um filme da Isabel Coixet, que já é uma diretora de super renome da Espanha. Esse filme ela é um filme de língua inglesa, que já tinha um elenco conhecido, a Emily Mortimer, o Bill Nighy, Patricia Clarkson, o The Tale, que era uma coprodução com os Estados Unidos, com a Laura Dern, com a Ellen Burstyn, que são os dois filmes, os primeiros filmes de língua inglesa nossa, que mudou tudo assim para a gente, porque a gente percebeu que filme de língua inglesa vende muito, 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 muito mais fácil. E até porque a maioria desses artistas eles já são conhecidos do grande público internacionalmente. Isso facilita muito. Então foram com esses filmes que a gente começou a ver os primeiros lucros também da empresa. Isso mudou muito o nosso pensamento. A partir dali a gente começou a focar muito em procurar mais projetos também de língua inglesa. O Livreria ele ganhou o Goya, ele teve uma bilheteria mundial de mais de 12 milhões de dólares, então foi para a gente uma coisa que a gente nunca tinha alcançado, assim. Então rendeu muitos frutos para a gente. O The Tale, ele estreou em Sundance, foi a premiere mundial do filme, foi em Sundance,
E dali a HBO comprou os direitos para o mundo inteiro do filme de uma vez só. Então, o filme que era para ser um filme de cinema virou um filme de TV, mas veio com a vantagem de que a HBO investiu na campanha. A gente foi nomeado para o Emmy, a gente foi nomeado para o Golden Globe, a Laura Dern, para o Independent Spirit Awards, para um monte de premiação mais voltada para os produtos dos streamers e da TV, mas a gente tem um parceiro que fez tudo para a gente. E a gente, mesmo assim, conseguiu passar em festival, porque eles concordaram da gente fazer isso. Então, foi muito bom também. O Persestunden também foi um filme que vendeu para 40, 50 países. É um filme em língua alemã, mas é uma coprodução, na época, com a Rússia, algo que a gente hoje em dia não está fazendo, deixamos claro isso. É, e pronto, o Holy Spider, que aí sim foi para a gente talvez o maior sucesso, tanto de público, quanto de crítica, quanto de vendas, de tudo. Esse filme realmente ele rendeu muita coisa boa para a gente, e foi o primeiro filme nosso na competição de Cannes. A gente já tinha tido outro filme em Cannes, mas não na principal mostra, e lá a gente ganhou um prêmio também, e foi um filme que... Esses filmes, The Tale e o Holy Spider, são filmes que não só para a gente eles são mais do que filmes, assim, porque eles realmente eles são importantes para o mundo, assim. O DTI ele ajudou muitas mulheres que sofreram qualquer tipo de abuso e não eram nem conscientes de que sofreram disso. Então elas tiveram, a gente teve muitos terapeutas em vários países dispostos a ajudar quem quer que assistisse o filme e tivesse alguma alguma memória acionada, que ela precisasse de ajuda profissional. Assim, a gente recebeu muitos depoimentos. A HBO investiu numa página só de guia de como assistir o filme, ou como debater o filme em escolas, com meninas e tudo. Então, foi um filme muito importante. O Holy Spider foi um filme que falava sobre misoginia, e 2 meses depois da gente lançar o filme, a revolução no Irã explodiu. Então, foi um filme que serviu muito ao movimento também. Isso dá muito prazer também para a gente, para procurar essas histórias que tenham alguma importância. São histórias mais pesadas, são histórias difíceis de produzir, então elas são sempre boas de dar uma revezada com umas coisas mais leves, que nem a gente fez. Essa produção aqui é o filme mais recente nosso. A gente estreou no Festival de South by Southwest, nos Estados Unidos. É uma comédia de humor ácido, com a Islândia e com a Inglaterra, com Timothy Spall, um elenco de língua inglesa também, e é um filme que até agora vendeu muito bem. Não é um filme muito para crítica ou para festivais, mas que tem vendido bem também. Então, foi basicamente essa nova era nossa aqui, de diretores de renome, ou filmes de língua inglesa, filmes que realmente têm potencial de atingir um público grande. Esse aqui, não sei se vai dar tempo, mas vou mostrar. Isso aqui é um trailer do Happiest Day. Fred, aqui está saindo sem som. Eu não sei se é uma opção do compartilhamento. Desculpa, Dani. É que está sem áudio no Tá sem compartilhamento. áudio? Está sem áudio. Às vezes dá isso, esses compartilhamentos É, de deixa eu ver vídeo. aqui se tem um negócio no final. Então, tá. Tá. Bom, enfim, eu queria mostrar que esse aqui é um outro caso, que esse foi um filme que realmente ele fez todo esse trajeto da receitinha do bolo e tal, porque é o filme de estreia do Juho Kossmann.
E foi um filme que ele começou, a carreira dele já começou muito cedo. Na verdade, ele começou na universidade, porque os produtores e o diretor, eles eram colegas de universidade. Então, ali já começou-se a construir também uma parceria. E eles começaram a fazer os curtas do Yurro, e o Yurro fez esse curta chamado The Painting Sellers. Isso é uma coisa também que é muito importante para quem está começando. Os curtas, eles são o primeiro cartão de visita de vocês. Eles são o primeiro produto que vocês vão ter, que vocês ainda vão ter a maior liberdade para fazer e não vão precisar passar por todo esse sistema para financiar e tudo. Vão ter a liberdade, mas é muito importante saber o que fazer com isso. Fazer curtas que tenham alguma visibilidade, que passem um festival de proporções maiores, pode mudar a carreira de todo mundo envolvido. No caso do Painting Sellers, ele foi selecionado para o Cine Fondazione, que é a mostra de curtas-metragens de Cannes só para filmes de escola. Esse foi o filme de conclusão de escola do Yurro. A Cine Fondazione, ela tem uma coisa muito especial que muito pouca gente sabe, que o filme vencedor da Cine Fondazione, o curta vencedor, ele garante ao diretor ou à diretora que o filme de estreia de longa-metragem vai passar no Festival de Cannes. Eles têm uma vaga garantida. Não importa o quão bom ou ruim o filme de estreia vai ser, ele vai passar no Festival de Cannes. Então, você imagina, você já tem uma carta branca para o seu filme de estreia passar no Festival de Cannes. É a única forma que é o único festival do mundo e a única maneira de você conseguir uma vaga dessa é essa sessão para filmes estudantis em Cannes. Então, ali já é uma sessão importantíssima. Se você consegue ter um filme lá, e raramente tem filmes brasileiros, infelizmente. Eu não sei se é a qualidade ou se as pessoas, a universidade não tem esse trabalho de informar os alunos de que, poxa, isso aqui é muito importante, manda o filme, é gratuito essa inscrição, já tem que ser feita através da universidade, cada universidade tem direito a mandar um filme por ano, então tem que ser usado isso. Isso realmente mudou a carreira do Yurro, assim. Se o filme de estreia geralmente é assim, quando o filme de estreia não é bom o suficiente, eles colocam uma sessão especial do filme. Esses special screenings de Cannes geralmente já é um indício de que o filme não é muito bom. Se fosse bom, ele estava em alguma das mostras competitivas, ou Senta Regar, ou a competitiva mesmo. Então, se você vê um filme, até diretores de renome, que só conseguiram um special screening em Cannes, desconfie. Documentários é ótimo, que não tem uma competição para documentário, mas se for um filme de ficção, já fica com o pé atrás. Já é algo na indústria a gente já tem um faro para isso. Mas, de qualquer forma, se é um filme que está passando lá, é um filme que vai poder ser vendido muito bem também. No caso do Yurro, o filme de estreia foi, então, o longa-metragem foi o Wally Mack, The Happiest Day in the Life of Wally Mack, foi para um Certain Regard, que é uma mostra competitiva, geralmente para diretores de primeiro a terceiro filme, e alguns outros de renome, mas com filmes bem menores, que não são robustos para competitiva, né? E ele ganhou o prêmio principal lá. Aí o que aconteceu com o filme de estreia? Ganhou a Certain Regard. No segundo filme dele, Compartment Number 6, ele já foi para a competitiva de Cannes. Ele entrou para a tal da família de Cannes. Eles adoram falar dessa família de Cannes. Então, um diretor que entra para uma competição em Cannes, geralmente os filmes seguintes vão sempre ter uma chance maior também de entrar. Então, ele conseguiu construir a carreira dele dessa forma, desde o curta-metragem, planejando até aqui. O Alimac, ele passou pelo desenvolvimento, o Laboratório de Desenvolvimento de Torino, é o melhor laboratório de desenvolvimento de roteiro do mundo. É ali que a gente encontra os melhores projetos de estreia são muito bons lá, a qualidade é muito boa, obviamente difícil de ser selecionado, mas eles têm uma equipe muito grande, são 8 meses que eles vão oferecer mentoria de todos os tipos para o desenvolvimento dos roteiros, e aí quando eles terminam esses 8 meses,
tem esses 4 dias de encontro para eles apresentarem os resultados finais, e é ali que eles vão encontrar os parceiros. A gente entrou para o Olimec em Torino. Os finlandeses se desenvolveram o projeto durante esses 8 meses e tudo, e no evento de apresentação dos projetos, a gente estava lá, conversamos com eles, falamos, olha, a gente acha o projeto muito legal, tem potencial, a gente queria coproduzir, se vocês verem uma chance de coproduzir com a Alemanha, estamos aqui. E foi como a gente entrou para o projeto, e foi uma sorte, foi justamente o projeto que depois ganhou o Cannes. Ele já tinha um orçamento de 1,5 milhão, e o que faltava para a Finlândia era mais ou menos 350 mil. Então, foi essa grana que a gente levantou aqui na Alemanha para ser coprodutor do projeto. Pronto. Os ingredientes. Aí são os laboratórios. Como eu falei, o principal laboratório, na minha opinião, os melhores projetos, eles saem de Torino. É o laboratório que realmente a grande maioria dos filmes que conseguem ser filmados depois, eles vão passar nos melhores festivais. Então, isso é um selo que, se você tem aquele pitch deck que eu mostrei, que você tem um selo dizendo que o teu projeto foi desenvolvido em Torino, qualquer parceiro vai ler com mais atenção, porque vai saber, opa, se Torino achou que é bom, então tem alguma coisa aí interessante nesse negócio, vou prestar atenção. O laboratório de Jerusalém também é muito bom, a diferença é que eles pegam menos projetos, o que também pode ser uma vantagem. Eles têm enfrentado dificuldades nos últimos anos por conta do governo, do regime de ditadura que o país está passando. Então, o conteúdo dos projetos selecionados já não é mais tão ousado, digamos. Tudo que seja muito crítico aos governos, à política, já não tem muita chance de ser selecionado lá. Então, eles deram uma enfraquecida. Eu espero que daqui a um tempo eles tomem um fôlego de novo, porque é um laboratório muito bom também. E esses laboratórios oferecem prêmios muito bons. Eles têm vários prêmios de 30, 40, 50 mil euros para continuar o desenvolvimento do projeto. Então, até isso também é muito bom do projeto. Sandnes tem um laboratório, não é grande, eles não têm esse encontro no final para apresentar o projeto para diferentes parceiros, mas é um laboratório de desenvolvimento, com certas mentorias também que eles oferecem, e aí você ganha o selinho do Sundance Lab, que já é, obviamente, se você quiser mandar o seu filme quando estiver pronto para Sundance, para o festival, eles vão, obviamente, assistir com mais carinho se é um filme já filhote deles, digamos assim. Tem o Biennale College, que é em Veneza, durante o Festival de Veneza também. O BR Lab, eu acho, a minha percepção daqui de fora é que é o principal laboratório do Brasil. Tem aqui na Alemanha, tem também de Munique, eles têm o mesmo esquema. Midpoint, o Binge Film Lab. Esses aqui são só alguns, mas tem muito laboratório pelo mundo todo e vale muito a pena participar. Não só a mentoria, mas eles são a primeira audiência do projeto de vocês. Ali, essa troca com pessoas que não têm nada a ver com o projeto, não sabem da história do projeto, é ali que vocês vão entender e começar a poder imaginar se o projeto tem mesmo um potencial de ser financiado e de encontrar um público, ou se é uma coisa muito limitada mesmo, assim. Os mercados de coprodução, os principais, o maior é o mercado da Berlinale, é enorme, eles têm um prédio aqui em Berlim só para isso, a Dani já participou, né? E você vai ou com um filme, ou com um projeto, ou você vai como participante procurando projetos. E ali tudo vai acontecer. Todo ano a gente recebe um catálogo com um mês de antecedência. Aqui são os filmes que a gente selecionou, os projetos, e a gente, como convidados, no nosso caso, tem a oportunidade de marcar encontros com esses projetos e discutir se pode, sim, virar uma coprodução com eles ou não. Então, é um mercado muito importante. Eu já tive um projeto lá 2 anos atrás, que ganhou o prêmio principal. É um projeto com a Palestina que ainda vai ser realizado, ainda está em desenvolvimento, mas isso já ajudou muito porque foi o prêmio que a gente recebeu para poder pagar a roteirista para iniciar os trabalhos. Então, isso ajuda muito também.
Cannes tem o chamado Atelier, que não tem tanta visibilidade quanto a Berlinale, porque o da Berlinale realmente é muito conhecido e muito abrangente. Lá está todo mundo muito focado no próprio festival, nos filmes que estão passando, e aí não tomam muito conhecimento dos projetos que estão no ateliê, mas também é é um mercado muito frutífero também. Tem o mercado de Veneza, o de Toronto, International Co-Pro Forum é mais para os produtores mesmo, os outros geralmente os diretores vão junto e tal, o de Toronto é mesmo focado nos negócios. Thessalonique também tem, Lesac, que é na França, When East Meets West, e o Series Mania, que é o maior mercado de coprodução para séries hoje em dia. Fica na Espanha, geralmente acontece em março. Então, cada um desses tem uma especificidade, Thessalonique ou esse outro, eles são mais focados com projetos do oeste, ou do leste europeu, desculpa, outros são, não importa, quanto mais diverso, melhor, enfim, vale a pena pesquisar quando vocês estão com um projeto, para talvez tentar entrar para esses aqui, para conseguir encontrar os parceiros ideais para os filmes de vocês. Tem o chamado WIP, que é Work in Progress, que aí são os mercados para vocês encontrarem os parceiros, se vocês já não têm os parceiros de distribuição, ou agente de venda, ou até mesmo para começar a encontrar já com os programadores dos festivais principais, eles sempre vão para esses mercados aqui para assistir os Work in Progress, que são os filmes que estão em pós-produção, ainda não estão finalizados, mas eles distribuem muitos prêmios para concluir o som, ou um prêmio para concluir a fazer a correção de cor, ou um prêmio em dinheiro, enfim, para ajudar os filmes a concluírem a pós-produção, e vão ter essas pessoas lá já assistindo também. Muito filme, Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta foi um filme que passou como Work in Progress no San Sebastián, no Festival de San Sebastián, e foi lá que eles conseguiram o agente de vendas, o Match Factory. Foi lá que a Berlinale, os programadores assistiram os primeiros cortes, os primeiros minutos do filme, e Sundance também, e foi ali que surgiu já o primeiro convite para a Premiere Mundial do filme, foi durante San Sebastián. Então, esses mercados também, eles são muito úteis para isso. Jerusalém também tem prêmios bons para isso. O European Work in Progress acontece aqui na Alemanha, em Colônia, e assim vai. Tem várias dessas possibilidades também. Outros parceiros são os festivais de cinema. O top 5 é esse aqui. Não tem muito o que discutir. Os principais festivais de cinema do mundo, os mais importantes são Sundance, Berlim, Cannes, Veneza, Toronto. Não necessariamente nessa ordem. Se for botar na ordem, se quer a ordem cronológica da agenda do ano, do calendário do ano, mas é Cannes, Veneza, Sundance, Berlim, Toronto. Basicamente, o que eu diria que são os mercados que realmente contribuem para uma carreira do filme, de vendas do filme. Por que são esses 5? Esses 5 festivais, eles não existem só para apresentar os filmes para o público que estão passando no programa. Eles existem porque eles têm um mercado paralelamente e é ali que a coisa realmente vai acontecer. Enquanto o público está lá assistindo o filme, a imprensa também vai cobrir e tudo mais, o mercado está acontecendo e os encontros com os representantes de vendas, com os compradores, vai acontecer durante o mercado. Essas vendas para outros países vai acontecer ali, durante esse mercado. Então, são poucos os festivais que têm esses eventos paralelos. Existem outros mercados muito importantes também, mas que não são festivais. O AFM, que é o American Film Market, que é enorme também, para vender os filmes novos de cada representante de vendas, mas ali não é um festival, não é para público, não tem imprensa, é mais exclusivo. Mas dos festivais mesmo, esses aqui são os mais importantes, principalmente por esses motivos. Locarno, Rotterdam, esses San Sebastián, eles também são festivais muito bons e podem sim ajudar o filme,
só que de uma maneira muito mais limitada, porque eles têm ou quase mercado nenhum, ou nenhum mesmo. É bem mais limitado. Aqui tem uma tabelinha com os principais festivais do mundo. Começando aqui em janeiro, Sundance e Rotterdam. Rotterdam tem um perfil mais alternativo, filmes pequenos, bem parecido com o de Locarno, então é até bom que eles não competem aqui num mesmo semestre, eles têm um no primeiro semestre, um no segundo semestre. A Berlinale todo mundo conhece, South by Southwest nos Estados Unidos ganhou muita importância nos últimos anos, Everything Everywhere, All at Once, no ano passado, teve a estreia lá, muitos filmes que foram vendidos mundialmente, eles estrearam lá. Então, em abril, Moscou já não é um mercado, um festival de tanta importância assim, ele só está aqui porque ele ainda faz parte da lista oficial dos 14 festivais reconhecidos pela FIAP, que é a Associação dos Festivais, né? Mas Tribeca e Hong Kong são, hoje em dia, os festivais de abril que têm maior importância. Hong Kong também tem um mercado mais voltado para a Ásia, para os territórios asiáticos. Os nossos filmes podem ser vendidos lá também, mas mais para os territórios asiáticos. Cannes, em maio. Karlovy Vary também é um festival muito bom. Veneza, que era em agosto, agora passou para setembro, começo de setembro. San Sebastian. Telluride é um festival extremamente exclusivo. Enquanto Berlinale seleciona cerca de 300 a 350 filmes por ano, Cannes seleciona 120, divididos nas sessões todas deles. Telluride seleciona 30. E é um festival tão exclusivo que eles só divulgam a seleção deles um dia antes do festival começar. E é um festival mais ou menos só para os cineastas mesmo, os realizadores de cada filme, e para o lobbying dos filmes que devem concorrer ao Oscar do ano seguinte. Então, os filmes que Telluride selecionam, 2/3 são os filmes que vão fatalmente acabar recebendo alguma indicação, né, não só para o Oscar, mas para a premiação, para a temporada de premiação toda. Então, é um festival de extremamente renome e importância, e tem um hype enorme, né? Porque é muito difícil ser selecionado lá. O Holy Spider passou lá. O Toronto, que era antigamente em outubro, agora passou para setembro, também muito importante. Festival de Tóquio e o de Busan na Ásia são importantes. Cairo, o Festival de Tallinn e o de Mar del Plata. Esses são festivais. Aí a gente vai para os mercados mais importantes. Rotterdam tem um mercado pequeno, mas tem. A Berlinale é o que tem o maior mercado. O mercado de Cannes é um mercado mais pomposo, de mais renome também, as maiores vendas são lá. Karlovy Vary, vocês veem que Sundance não está aqui. Sundance não tem um mercado físico, mas os compradores do mundo todo, eles vão para Sundance e vão negociar com os representantes de vendas ou durante ou depois do festival. Então, tem uma visibilidade de mercado muito grande ainda assim. Então, Veneza e Locarno têm um mercado bem pequeno. San Sebastian também tem um mercado bem pequeno. E aí tem um American Film Market, que eu falei. Confesso que esse aqui agora eu já não estou mais lembrando qual é. E Varsóvia já não tem mais também, está cortado. E o Ventana Sul, que é o único mercado, para se dizer, na América Latina, né? Aí a gente tem esse mapa aqui, que já está um pouco defasado, porque as coisas andam muito rápido, que é um mapa das principais companhias, agentes de venda, os representantes de venda dos filmes mundiais. Então, é dividido mais ou menos nas empresas corporativas de filmes mais comerciais. Você tem a Pathé, tem o Estúdio Canal, Gaumont, eles vendem esses filmes de maior porte. Tem os filmes comerciais, mas de empresas não corporativas, como a Latido, na Espanha, Cercamon, que vende muito filme asiático também, o Renway, o Film Factory. Esses são mais dessa linha, dessa estrutura.
Você tem as empresas corporativas independentes, como o Grupo Beta, que é alemão, o Wild Bunch, que agora mudou de nome, virou Goodfellas, o MKDO, Pyramid, e assim vai, Film Constellation. Charades é uma empresa que está mais ou menos entre um e outro aqui, porque eles têm os filmes maiores também, mas ao mesmo tempo são bem independentes, enfim. Match Factory, antigamente ela ficava mais aqui, era uma empresa não corporativa independente, ela não é mais, porque ela foi comprada pela MUBI, então a Match Factory hoje em dia ela estaria aqui em cima. Aí você tem Film Boutique, tem as empresas mais focadas em documentários, Dog Wolf, Doc and Film, e assim vai. Aqui são só alguns, mas tem muito agente de vendas, quase todos não são tão confiáveis, então a gente tem que ser muito seletivo e olhar com muito cuidado os filmes que eles venderam, se fizeram alguma carreira, se vocês conhecem algum título e tudo, porque muitos deles realmente eles pegam muito filme e não se dedicam muito a vender ou a trabalhar esses filmes. Então é importante pesquisar bastante quem são essas pessoas. Tem uma Fred, dica, só diga, para dizer que já são 11h35, senão fica poucos momentos para responder. A gente tem que faltam. realmente encerrar as 12, tá? Tô acabando aqui. Tem uma dica que eu gosto de dar para quem quer pesquisar sobre essas companhias, essas empresas. O European Film Promotion é uma agência de promoção do filme europeu, dos filmes europeus. Eles publicam todos os anos esse guia aqui. É só botar no Google, vocês vão poder baixar esse catálogo aqui, que tem uma lista das principais empresas europeias de vendas de filme, e aí vai ter um perfil de cada uma lá. Essas são geralmente as empresas que realmente podem ser levadas a sério. Não são todas que estão lá, tem algumas boas que não estão lá, mas a maioria está aqui. Então, recomendo muito, para quem quiser dar uma olhada depois. Pronto. Basicamente é isso. Se o filme foi selecionado para um festival, é sempre importante conseguir a atenção da crítica, porque isso pode colocar no teu filme o termo de filme aclamado pela crítica. E isso pode ajudar demais para a distribuição, para vender o filme e para o público também. E aquilo que eu falei dos publicistas no começo é basicamente isso daqui que eles fazem durante um festival. Eles vão tratar de fazer uma campanha de social media, eles vão discutir com os produtores o pôster, o momento certo de lançar o pôster na imprensa, ou de guardar para depois, só para a data de estreia no cinema e não durante o festival. Eles vão tratar algo importante é o ego management, porque durante o festival vai ter muita diva, vai ter diretor que vai querer isso, vai ter atriz que vai querer aquilo e tudo mais. Então, essas necessidades todas de todo mundo têm que ser atendidas de alguma forma. Eles que vão ajudar a gente a decidir também sobre os voos dos diretores, as festas que vão ter durante o festival, enfim, vão pagar para o táxi dos talentos envolvidos, enfim, eles vão ajudar a gente com a estratégia completa de lançamento do filme na Premiere Mundial, que é a data mais importante para um filme. É isso. That's a wrap. Espero que Bom, tenha dado para entender mais ou menos o básico de tudo. Agora a gente pode abrir para as perguntas, tá né? bom. Fred, obrigada, muito obrigada aí pela apresentação. Eu vou passar aqui primeiro para a questão do chat, né? E tendo tempo a gente pode abrir para perguntas aqui. Aí quando for abrir, aí a gente faz a metodologia de levantar a mão. Espero que... Não, vamos botar a metodologia. Vamos levantar a mão, vai dar certo. Bem, uma pergunta que eu vi aqui, uma dúvida que surgiu logo no início já foi assim, o que seria esse conceito de cinema de arte, arte cinema, art house, filmes? Né? Hum, Geralmente tem muito a ver com se for, quando é relacionado à forma de fazer o filme, é a forma independente de fazer, que são os produtores que vão financiar o filme, vão desenvolver o filme, vão ter o controle criativo do filme para o desenvolvimento do roteiro, ou seja, não vão ter influência de estúdios,
na decisão de como vai ser feito, a decisão criativa está na mão dos produtores e dos realizadores, dos diretores, mas principalmente é o tipo de filme que vai ser muito mais, é para um público mais intelectual, tem uma certa responsabilidade social também envolvida. São os filmes que realmente vão passar no circuito o chamado circuito de arte. Não é um termo pejorativo, nem maior e nem menor do que um outro, é uma especificidade desse tipo de filme que realmente ele é um filme que é mais para pensar. Ele tem, obviamente, tem muito o fator do entretenimento, mas é um cinema com uma visão, é o que a gente pode comparar com o cinema de autor, que é o cinema que vai estar realizando ou vai estar produzindo a visão de um artista, que são os diretores, os roteiristas, os produtores coletivamente, mas sem a influência de um corporativismo, dos grandes estúdios ou de alguma empresa privada que vai financiar tudo e vai querer botar o dedo em tudo que você faz. Basicamente é isso. É a diferença do cinema de art house e o cinema mainstream, que é o cinema comercial. Vou pegar esse gancho com uma outra dúvida, que quando a gente falou do equity, você falou do equity, e falou, assim, né, esquematizou o modelo, né, inglês-americano, do europeu, brasileiro, latino-americano, né, que trabalha mais com fundos, né, públicos, e aí ficou na dúvida, não tem nenhum investimento público nos Estados Unidos, aí as pessoas ficaram falando que, mas tem, eu vi aqui, eu compartilhei até alguns links com grants, né, eu até falei um pouco aqui do tax rebate, aí só para Hum. poder um pouco ir sobre isso, para não ficar essa dúvida aqui no grupo. Eles não têm fundos públicos, não tem, não existem, não existe um orçamento público para disponibilizar para financiamento, para fomento à cultura lá. Eles têm instituições que contribuem com o financiamento de filmes. É, sei lá, o Detail, por exemplo. Ele era um filme que era muito importante, falava um tema muito feminino, era um filme que era extremamente importante para a discussão do que é o abuso ou não, principalmente para com as mulheres. Então, a nossa diretora e produtora também, ela conseguiu encontrar várias associações, institutos nos Estados Unidos que investiram no filme dela, como forma de fomento a esse tema que ela estava tratando. Mas não são instituições com dinheiro que estão administrando dinheiro público. Então, essa é a diferença para os Estados Unidos. Mas, realmente, a maior parte do financiamento lá vem da iniciativa privada e dos grandes estúdios, né, das corporações. Aqui. Deixa eu ver aqui a outra dúvida. Teve uma dúvida assim, neste mercado internacional de principais parceiros, também é utilizado o profissional showrunner? No caso do Serious Mania, por exemplo, da Espanha, é um mercado voltado para coproduções de séries, coproduções independentes, né, de séries. Então, é o mesmo esquema do cinema independente ou cinema de art house, que o produtor vai ter o controle criativo de tudo, que a gente vai mandar os projetos para aqueles mercados de coprodução. O produtor também independente de séries ou minisséries vai mandar isso para o Serious Mania. Ali é o principal mercado, e ali vai ter, sim, obviamente, o conceito do showrunner vai ser muito importante também. E o showrunner vai se tornar também um selling point desses projetos, né? Porque realmente é quem vai carregar o projeto praticamente todo, né? Mas no resto, não. Se é um filme de longa-metragem, não existe esse conceito, né? Uma outra dúvida aqui, quem banca as viagens dos produtores? Ah, se for... Quando a gente tem um filme para o festival, que nem a gente teve ano passado, o Holy Spider foi para Cannes, ou até esse ano o Northern Comfort foi para South by Southwest, a primeira estreia do filme, geralmente os fundos que já financiaram a produção do projeto, geralmente, pelo menos aqui na Europa, eles disponibilizam um orçamento também para ajudar a gente com esses custos da estreia
nos festivais. Então, a gente vai ter uma boa parte dos nossos custos durante o festival cobertas por eles, por os fundos ou pela Agência Nacional do Cinema. A gente passou por essa lista aqui. Quando a gente viaja sem um projeto, para Cannes, a gente vai todos os anos, porque com ou sem projeto, a gente sempre tem muito encontro de negócio lá, a gente tem sempre uma agenda muito extensa e a gente usa muito esse festival para poder fechar parcerias e negócios para os projetos que a gente está desenvolvendo agora. Então, nesse caso, é investimento nosso da empresa, a gente banca. Tem países cujas agências de cinema, eles oferecem esse suporte. Eu não sei como está a situação no Brasil hoje em dia, mas até antes do Bolsonaro, a Ancine, ela oferecia, se eu não me engano, eram 2 ou 3 festivais por ano, por empresa produtora, que podia receber esse apoio para os produtores participarem dos mercados internacionais. Não sei como está a situação hoje em dia. Vai voltar o programa, ele está sendo reestruturado. Eles disseram que depois do meio do ano volta, vamos torcer, né? Aí tem que se associar, né? Tem que fazer a pressão política, então esse é o trabalho Isso. importante dos produtores estarem Exatamente. em coletivo. Na Alemanha não existe esse tipo de suporte para os mercados. Então, quando a gente vai sem um filme, sem um projeto apresentando lá, aí a gente mesmo é que banca. Em Brasília ainda tem, no Distrito Federal tem o Conexão Cultura, né? Está voltando tudo, tá muito bom. Tem uma Que pergunta bom. aqui, você fica à vontade para responder, que perguntaram quanto que a HBO pagou para o Tail. O The Tale, ele foi um filme que custou 4,5 milhões. Qual o E dinheiro, aí, Fred? Porque a gente vai ter que ficar imaginando aqui os reais. dólares. Dólares, obrigada. No caso dele foram dólares. E o filme foi vendido por 6 milhões para a HBO, para os direitos mundiais. Então foi um filme que não só a gente pagou os investidores, porque como era uma coprodução com os Estados Unidos, a gente teve que combinar os 2 tipos de financiamento. No nosso lado, a gente financiou com o sistema público, a gente aplicou para o fundo, a gente vendeu para a TV, então foi a nossa contribuição para o filme. Nos Estados Unidos, foi basicamente iniciativa privada, os investidores que investiram no filme. Então, principalmente eles tinham essa pressão muito grande de recuperar o investimento deles. Então, foi muito bom porque com um acordo só, a gente conseguiu pagar todo mundo, pagar o bônus que eles teriam de acordo com cada contrato, e sobrou um pouquinho, a gente pagou o dinheiro de volta para os nossos fundos, os fundos na Alemanha ou na Europa, no geral, eles não são presentes, eles são condicionalmente recuperáveis, esse é o termo, ou seja, se o filme faz lucro, a gente paga o fundo, paga o dinheiro de volta, se o filme não faz lucro, a gente não tem essa obrigação, não tem problema. Então, no caso do Detail, a gente conseguiu pagar o fundo de volta, que é sempre muito bom, porque isso ajuda a gente também a ter um certo crédito com o fundo. Quando a gente vai aplicar de novo, eles vão falar, pô, são produtores que estão fazendo alguma coisa que realmente estão fazendo a máquina girar, né? Obrigada. Uma outra pergunta aqui é: o Holy Spider foi trabalhado durante quanto tempo? Desde o seu desenvolvimento até a primeira exibição? Pois no Brasil, dependendo do formato, demora alguns anos para que o filme seja exibido. Isso é normal, isso aí dura no mundo todo. O Holy Spider, a gente já tinha feito uma coprodução com os produtores dinamarqueses, o Profile Pictures, que era aquele filme islandês que foi para Veneza, Toronto, lá, que teve a segunda bilheteria na Islândia, não sei o quê. Aquela foi uma coprodução que os islandeses eram majoritários e os dinamarqueses e a gente eram minoritários. A gente já se conhecia daquela produção. Ah, essa aqui. Uhum. Uhum. E a gente foi ficando amigo e tudo. No Festival de Cannes de 2018, vocês veem, a gente não estava com filme lá, mas as coisas acontecem, a gente vai todo ano. Aquele foi o único ano dos últimos 10 anos que eu não fui para Cannes. Mas que foi uma vantagem também, porque o meu parceiro foi, então ele encontrou com o Jacob, que é o dinamarquês lá, e ele falou, eu estou desenvolvendo um filme novo do Ali Abbasi, que é esse que está passando um filme aqui no Sertão Regá. A gente não sabia ainda, o filme não tinha sido nem apresentado, ninguém sabia sobre o que era, nem nada ainda.
mas eu já estava, como eu estava aqui com mais tempo também, eu já estava lendo muito sobre tudo e já estava meio que cheirando que ali tinha algum talento que estava para explodir, para bombar. E aí ele falou, estou desenvolvendo esse projeto novo dele, o terceiro e tudo, o que que vocês acham de participar e tal? E eu estava aqui, li o roteiro primeiro, de que todo mundo, e imediatamente falei, não espera, confirma na hora, porque o roteiro é muito foda, muito importante, e eu acho que isso é um talento que vai bombar depois. Não deu outra. O Borda ganhou o prêmio de Cannes naquele ano, e aí o Ali virou um diretor super requisitado. Todos os streamers vieram, os estúdios também ofereceram grana para ele fazer o Holy Spider completamente, e ele preferiu não, porque ele não queria perder o controle criativo e preferiu ir pela linha independente também. A gente era o segundo produtor naquele filme. E aí veio a pandemia, os dinamarqueses não tinham condição de fazer o green light, a aprovação das filmagens. O tempo foi passando, o Ali começou a botar pressão, a gente resolveu pegar o projeto, assumir o projeto desde as filmagens até a pós-produção. A gente inicialmente seria responsável pela pós-produção só. E aí, com isso, a gente conseguiu aplicar para mais fundo aqui na Alemanha como principais produtores do projeto e tudo. Então, o orçamento aumentou também, ajudou, porque a gente não tinha, como chama, não tinha os seguros, né, contra a Covid, nada disso, isso não tinha. Então, o risco todo era nas costas dos produtores. Então, foi de 2018, a gente leu o primeiro tratamento do projeto, a gente continuou desenvolvendo o roteiro com o Ali e com os coprodutores dinamarqueses por mais um ano e meio, mais ou menos. Entramos em financiamento, o filme era para ser rodado em maio de 2020. Então, em março, a gente tinha acabado de aprovar a preparação das filmagens. Na mesma semana, a pandemia se espalhou e aí a gente teve que reprogramar. O filme só foi rodado no final de abril do ano seguinte, em 2021. E aí ficou pronto para Cannes de 2022. Então foram 4 anos e meio, quase 5 anos para concluir o filme. Resposta longa. Não, mas é um bom tempo. Não, é um bom tempo. Aqui no Brasil eles passa de 5. Outra pergunta. Eu gostaria de saber se teve algum contato com curta-metragem, já que é um tipo de venda totalmente diferente e de difícil espaço. Eu gostaria que ele discorresse um pouco, se é possível. Se tem um Mercado. mercado para Acho curta-metragem. que foi isso que eu entendi. Mercado para curta-metragem. Bom, eu vou entender essa pergunta como duas, assim, tem o sistema de fomento público, eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso porque a gente não faz curtas-metragens, mas eu sei que sim, tem na Europa, vários países têm os fundos para fomentar também curtas-metragens, aqui na Alemanha tem alguns, não são tantos, mas tem. A França é um país muito forte para a produção de curta-metragem, lá existem produtores e diretores só de curta-metragem, eles fazem a carreira inteira deles só com curta-metragens, e tem mercados para curta também no mundo todo, para você ir como para apresentar o teu, geralmente não para apresentar o projeto, mas para apresentar o filme, vender o filme. Então, Clermont-Ferrand, na França, é também não só um dos principais festivais de curta do mundo, mas eles também têm um mercado lá para vender esses curtas. Então, tem muito licenciamento para TV. Não é, obviamente, o formato que vai passar em cinema, a não ser que seja dentro de algum programa, né, de 5, 6 curtas de uma vez só, mas tem Ou mercado, no é Cine mais limitado. Brasília. Ou no Cine Ou no Cine, Brasília. No Cine ou no Brasília a Cine gente passa Brasília. curta. Instalador. Exatamente, exatamente. Mas o curta realmente ele é um formato que é mais para funcionar como um cartão de visita para quem quer ou continuar ou se profissionalizar só nisso, tem também, é possível, é difícil, mas é possível, mas principalmente para fazer a ponte para as pessoas criarem confiança e investir no teu filme de estreia de longa, né? Curta serve muito para isso. Gente, eu vi que tem outras perguntas aqui, mas eu vou passar primeiro para outras de quem não teve oportunidade de perguntar aqui.
A outra aqui como que você vê o relacionamento entre grandes festivais e mercados com conteúdos com um nicho bem característico, como o cinema fantástico, LGBT, social? Uhum. Sim, sim. É, são festivais e mercados também muito importantes. Assim, na questão de cinema de gênero, fantástico, por exemplo, ou cinema de horror, enfim. Festival de Sitges na Espanha, em novembro, é o principal, é o mais importante. Eles também têm um mercado lá, e é esse nicho mesmo, é só para filmes de gênero. É, seja esse de cinema fantástico, seja de cinema de horror, enfim, de thriller, é um festival para isso. Então, são festivais que eles já criaram um público e um hype tão grande que esse tipo de filme cujo público é muito específico, passando lá é um selo de qualidade para esse público. Assim, se o teu cartaz é um filme de horror e tem um selinho lá de CITES, quem é fã do gênero mesmo vai saber que, pô, isso é um selo ótimo, é um selo bom. Se te selecionou, eu quero ver o filme. É que nem a gente quer ver um filme de art house e aí tem um selo de Cannes ou de Berlinale, a gente vai querer ver o filme. Já é um passo adiante, é meio caminho andado, né? Então, é muito importante, assim. O legal, eu acho, é sempre ter uma estreia num festival mais geral, com todo tipo de filme, e dali você expandir para os festivais dos nichos. Festival de Direitos Humanos, festivais etnográficos, ou festivais LGBT, ou os festivais festivais de fantasia, enfim. É sempre legal, como estratégia também para a carreira do filme, de festivais, de começar num festival mais abrangente para tentar atingir o maior público possível e depois você ir para os outros. Até porque esses festivais maiores, eles têm a exigência de que você tem que ter o status de ou Premier Mundial ou a Premier Internacional, enfim, cada um deles tem um. Os festivais de nicho, eles já não têm essas exigências. Então, alguns deles vão exigir que seja a estreia naquele país especificamente, mas não num continente, numa estreia de nível mundial, enfim. Então é mais fácil você começar pelos maiores, pelos abrangentes, e depois ir para os menores, para os mais focados em nicho. Tem algumas perguntas aqui sobre, né, o seu método de trabalho. Eu vou tentar juntar um pouco aqui para quem atende. Como faz para conciliar esses filmes, tanto volume de trabalho, e qual a diferença, né, disso em comparação com o mercado mainstream para o mercado de art house, né? Uma perspectiva de como é produzir nesse cenário. Aí vou combinar aqui com uma outra pergunta de quantas produções simultâneas vocês fazem, qual o tamanho da equipe. Isso, é muito bom. A nossa equipe, até o final do ano passado, ela era composta por 3 pessoas, só. Os 2 produtores e uma line producer. Nesse ano, em janeiro, a gente conseguiu finalmente expandir e a gente contratou uma assistente. Também é só. De vez em quando, a gente tem algum estagiário que geralmente fica 6 meses aqui com a gente, que também ajuda muito, mas esse é basicamente o tamanho fixo da empresa. E aí é de projeto a projeto, a gente obviamente vai contratar até 100 pessoas, ou às vezes até mais, mas na base de um projeto só, né? A gente tem normalmente 6 a 8 projetos que a gente trabalha ao mesmo tempo, cada um numa fase diferente. Então, realmente, enquanto a gente está agora, o Holy Spider, acabou de terminar a carreira. Lá agora, no meio de maio, é que finalmente aconteceu o último evento maior do filme, que foi o Prêmio de Cinema Alemão. Nós somos o primeiro filme de língua não alemã a ganhar um troféu do cinema alemão na história. Já é um divisor de águas, porque isso é um país ou um mercado, uma indústria muito conservadora. Enfim, isso é um outro assunto. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com o Northern Comfort, que estreou em South By e agora vai começar a passar nos cinemas. As primeiras estreias já estão sendo marcadas na França agora em agosto, Austrália, e vai Islândia, Alemanha em outubro. Então, aí já tem esse filme já está nessa fase.
tem o outro filme que a gente vai rodar no final do ano, então a gente está em fase de preparação agora, tem mais outros filmes que estão em fase de financiamento, então a gente está aplicando para os fundos agora e tudo para tentar rodar no ano que vem, e enquanto isso a gente está desenvolvendo outros 2, 3 projetos que estão na fase bem inicial mesmo, de desenvolvimento de ideia e de roteiro. Isso é a forma que a gente tem para conseguir sempre manter a empresa também, porque senão, se fica um tempo sem filmar nada ou sem lançar nada, é, é difícil, enfim, pagar o salário de todo mundo por tanto tempo, né? Então, essa é a estratégia também para dar certo. Às vezes acumula uma fase ou outra, mas o ideal é isso, para conseguir manter a empresa. Eu Obrigada, acho que eu Fred. perdi alguma pergunta dessas aí que você fez. Não, eu Não acho sei. que ficou bem completa. Eu vou só passar para a última, já chegamos ao meio-dia, que é um tema aqui de direitos autorais, como proceder no mercado internacional, principalmente pensando que são histórias baseadas em fatos reais. Aí eu aproveito para combinar com a pergunta aqui do se a HBO comprou direitos da obra ou de distribuição. Acho que já dá para responder tudo numa só. E aí com isso a gente conclui, tá, gente, as perguntas. Tá. Ó, eu não tenho problema se quiserem fazer mais 15 minutos, para mim tudo bem. Infelizmente não É, consigo. então tá ótimo. Tá, direitos autorais, isso é uma coisa muito importante. É, quando vocês forem fechar os contratos de direitos autorais de uma obra, ou de uma personalidade, das músicas para o filme também, de sempre, sempre, sempre tentar comprar os direitos para todos os meios, sem limite de tempo, para o que a gente chama de perpetuidade, e para o mundo todo. Porque senão, se você não tem os direitos de utilização desses materiais de forma ilimitada, você não vai conseguir vender o teu filme, ou você vai ter muitos problemas depois. Às vezes você faz para poder economizar, não comprar os direitos todos, aí você paga, sei lá, por 15 anos só. Daqui 15 anos, se o filme for ainda estiver passando numa TV ou em algum lugar, você pode ter que desembolsar uma grana enorme que você não vai ter mais nem o orçamento para pagar isso. Então, realmente, é uma grana que vale a pena investir, porque senão você vai ter uma distribuição muito limitada dos projetos. A HBO, eles compraram os direitos do mundo todo. Quando a gente lançou em Sundance, a representante de vendas já tinha vendido o projeto, mesmo antes da estreia no festival, já tinha vendido o projeto para uns 5 ou 6 países. A HBO, eles compraram os direitos de volta desses países, para poder ter os direitos exclusivos. Não teve distribuição de cinema, porque eles não fazem essas distribuições, mas esse foi o compromisso que a gente teve que encontrar com eles. O que a gente conseguiu negociar foi que eles liberaram a distribuição em festivais. Então, eles tinham lá o departamento deles, eles são muito competentes. Sempre que eu escrevia, eu preciso de um DCP para o festival no país tal, nas datas tais, eles mandavam sem custos adicionais, tudo eram eles que faziam, e imediatamente, não questionava. O produtor está mandando, eles vão e fazem, entendeu? E foi o acordo, então foi muito bom para a gente também, para o filme. O filme atingiu um público muito maior do que teria atingido se fosse só no cinema. Mas sim, foi um filme que realmente não pôde ser vendido para distribuição de cinema, porque eles queriam os direitos exclusivos. Isso é importantíssimo, né? Estar focado nas Uhum. janelas e nos territórios. Obrigada, Fred. Agradeço Obrigado. muito. Foi maravilhoso, muito generoso da sua parte compartilhar todo esse conhecimento. Gravei, espero que dê certo para que a gente suba para o YouTube. Só não estou prometendo, porque é a primeira vez que a gente está fazendo gravação aqui no Zoom. E fiquem Uhum. atentos aí, pessoal, às redes sociais, ao site Cine Brasília, que esse mês a gente vai lançar aí a chamada para os projetos para o nosso mercado seminário, e também acompanhe aí para as outras atividades que vamos ter ao longo desses próximos meses. Quero agradecer a todo Obrigado a todo mundo. mundo. Boa sorte com os projetos aí. Vou encerrar aqui, pessoal. Um abraço.